Seja muito bem-vindo, eu sou o Fabiano, ensino esquadrias de alumínio e durante essa semana nós estamos ensinando e compartilhando a tipologia para fazer algumas portas de giro no caso, né? Então hoje nós vamos fazer uma tipologia interessante, que é uma porta de giro com lambril mais travessa de vidro, aquela travessa, né, na vertical com vidro de fora a fora. Está se utilizando muito esse tipo de porta e hoje nós vamos entender um pouco como que é pensada e como que é feita a estruturação para fazer uma porta como essa. A gente pode fazer ali algumas linhas, mas essa semana, em especial, nós estamos trabalhando com a linha de alto padrão para desenvolver essas tipologias. Então hoje nós vamos fazer isso na linha Gold, tá? Então nós vamos fazer uma porta de giro com lambril e travessa de vidro na linha Gold. Então vamos lá. O catálogo que nós estamos usando é um catálogo esse é o mais atualizado que nós temos e a descrição dele está no vídeo, tá? Então baixa o catálogo para a gente ficar na mesma página e a gente entender um pouquinho melhor como é feito. Então se você vai acompanhando as aulas, você vai entendendo como as tipologias elas vão sendo criadas e depois nós vamos executar essas tipologias em bancada, né? Então primeiro a gente faz as tipologias, vê qual tipo de material nós vamos utilizar, depois a gente faz o pedido disso, então você acaba saindo com uma lista de compra, né, dessa aula. Você vai sair com uma lista de compra, com os perfis certos para você fazer essa tipologia, e aí depois é só dar continuidade nisso, né, cortar e montar. Então, se você for olhar, a metodologia que eu acabo ensinando para fazer esquadrilha de alumínio, ela é bem simples. Ela é qual linha que você vai usar, né, e aí depois qual é a tipologia que você precisa montar dentro dessa linha, depois corte do material, usinagem e depois a montagem. E aí você está com a peça pronta. Então são passos simples e sempre vai seguir esses mesmos passos, independente da tipologia que você vai fazer. Vai fazer um portão, mesmo princípio se aplica. Uma janela, você aplica o mesmo princípio. Vai fazer uma porta, mesmo princípio. Qual é a linha, qual é a tipologia, corte do material, usinagem do material, montagem, peça pronta, tá? Então, vamos entrar aqui na linha Gold. E aqui na linha Gold, nós estamos usando alguns padrões, para você entender também que pode usar o mesmo padrão para fazer coisas diferentes, mudando um pouco as coisas. Então, tem um padrão que a gente já aprendeu de perfis nas aulas passadas, você precisa assistir às aulas passadas, né? Para então entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Mas, basicamente, a gente usa estruturalmente a mesma coisa. Então, aqui, ó, como nosso batente, nós vamos usar o nosso LG, o 0,56, e ele vai ser o nosso batente. Olha só que legal. Então, aqui, ó, nosso batente, LG 0,56, fechado em conexões aqui, ó, macho-cunha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o LG 0,56, ó. Então, é esse daqui. Esse aqui é o nosso batente. Aqui vai o macho-cunha, ou a conexão, né, que a gente fecha, que é a parte que realmente a gente vai ver, que é a parte da porta do batente aqui, a aba do batente, certo? Então, se eu voltar bem no começo do nosso catálogo aqui, nós vamos chegar aqui em algumas conexões. Então, uma das conexões que nós vamos chegar aqui vai ser essa aqui, ó. Geralmente, você tá vendo que tem duas diferentes? Na linha Gold a gente vai usar sempre o maior aqui, ó. Tá vendo? Sempre o maior. Então, isso aqui, ó, são conexões macho-cunha. LG 468 macho-cunha aqui, é o maior, tá? E aí o barra, né? 40037, que é o parzinho com ele, que esse daqui também é o maior. Aqui já tá mostrando a aplicação dele. Então, o que acontece aqui? Você pode comprar essas conexões aqui, o macho-cunha, você pode comprar ela. Aí depende do fornecedor, mas tem fornecedor que vai vender em barras de 6 metros, tem fornecedor que vai vender em barra de 6 e de 3 metros, e tem fornecedor que vai vender em barras de 6 metros, 3 metros, e também você pode comprar o quilo. Por exemplo, eu quero 1 quilo do macho-cunha da linha Gold. Isso já tem fornecedor que entrega para você assim. Então você também acaba economizando um pouco mais. Se você for fazer uma porta só, você comprar ele nessa forma seria o mais ideal, comprar por quilo, certo?
voltemos lá a nossa tipologia. Então, com o batente aqui, você vai fechar aqui com conexão, machi-cunha. Nós estamos com ela fechada aqui, o nosso batente LG056. E aí nós temos aqui a opção de fazer com o perfil de 70 a folha ou com o perfil de 100. Então, eu vou colocar o de 100 e o de 70. Ó, o LG042, ele é a nossa folha. Esse é o nosso perfil de 100. Aí o LG043 também pode ser usado como nossa folha e ele é o perfil de 70. Então, com eles, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Toda a estruturação fechada nas mesmas conexões aqui, ó. Certo? E nós temos aí já o esqueleto daquilo que nós precisamos. Então, aqui, ó. O LG043 tem 70 aqui, né? Então, aqui tem 70 milímetros, 7 centímetros aqui, ó. Tá vendo? 7 centímetros. E aqui ele tem 32, né? E aqui, ó, 32 milímetros. Aqui, ó, 32 milímetros. E aqui, ó, ele tem 100 milímetros. Então, ele é maior, tá vendo? Então, esses 100 milímetros quer dizer que ele tem 10 centímetros. Se você daqui até aqui, ele vai ter 10 centímetros, né? E aqui, 32 vai ter 3 centímetros, ponto 2 milímetros. Certo? Ponto 2, 3.2. Então, você pode fazer com um perfil mais robusto ou com um perfil um pouco menor. Isso tem muito a ver com o que já tem, o que você planejou, o que você está desenvolvendo para o seu cliente. Porque aqui agora nós precisamos o quê? Lembra que nós vamos fazer isso com lambril e também com vidro? Então a gente precisa nessa estruturação colocar o quê? Colocar uma travessa para que de um lado receba o lambril e do outro lado receba de fato o vidro, né? Então, eu tenho algumas travessas aqui na minha Gold e eu vou compartilhar com você. Agora, a travessa ela vai ter muito a ver também com o tamanho da folha que você vai fazer. Ó. Porque, ó, por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, a LG 055. Olha o tamanho dela aqui, ó. Ela vai ter aqui, ó, tá vendo? Ela é pequena, né? Eu não tenho aqui a dimensão toda dela. Deixa eu ver se eu tenho. Ela vai me dar aqui a dimensão mais somada. Então, tá me dando a dimensão de 15 milímetros, mais 33,8 mais 15 milímetros. Aí eu tenho o tamanho dela total aqui, certo? E eu tenho essa daqui que ela é mais robusta, ó, que ela tem 100. Ela aqui ela já me mostra, não precisa fazer a conta. Então, aqui ela tá dizendo aqui, ó, daqui dessa ponta aqui até essa ponta aqui, eu tenho 100. Então, olha essa travessa aqui e olha essa travessa aqui. Geralmente, a gente usaria, vou colocar para usar, a LG 055 aqui. Então, ó, LG 055, porque a nossa folha travessa, né? Travessa. Porque a nossa folha ela é uma folha de giro. Então, o máximo que isso aqui pode ter de largura é 1 metro, né? 1000. Não pode ter mais de 1000, senão a porta não funciona, ela cede. Então, na dobradiça aqui, ó, o máximo que eu posso chegar nessa porta é 1000. Não pode ser maior que 1000, tá? Porque a própria, não é o material em si. O material ele aguenta muito mais. Ele aguenta até uns 50, uns 70 aqui, eu consigo puxar ele. O problema aqui, nesse caso, é a minha dobradiça. Porque se eu estou fazendo uma de giro na dobradiça, a minha dobradiça vai suportar até 1 metro de largura. Então o problema aqui é de dobradiça. Se eu preciso fazer maior, eu tenho que vir para um sistema de pivô. Que aí eu consigo uma abertura de 1,20, 1,30, 1,50 na folha. Então não é questão de material, é questão de acessório desse nosso caso aqui, tá? Então a nossa travessa, o LG 055, ela é menor. E por ela ser menor, provavelmente ela vai ter aqui uns 56, 55, ela vai casar bem aqui esteticamente. Por quê? Porque essa porta só vai ter 1 metro, então aqui eu não posso roubar muito aqui na largura, senão fica muito feio. Então aqui eu coloco ela mais discreta, então a menor que eu tenho para usar seria essa LG 055. E aí, nesse caso ela vai criar uma aba para esse lado e uma aba para o lado de lá. Então nesse lado aqui nós vamos colocar o lambril. Ó, vamos colocar o lambril desse lado. Certo? O lambril. Olha só. E aí o lambril vai ser o nosso GS.
034, tá? Nosso lambril vai ser o nosso GS 034, ele vai ser o nosso lambril. Vou mostrar ele aqui. Esse lambril não é da linha Gold, na linha Gold não tem lambril. Então aqui eu já estou fazendo um pouquinho mais avançado, que é misturando linha, tá? Então esse lambril nós vamos buscar lá na parte de portões e grades, aqui ó, portões. Ó, então aqui quando você pega o catálogo, você vai até portões, você vai ter dois lambris aqui que a gente basicamente usa, né? O GS030, ele é menorzinho, e o GS034. Então, o seu fornecedor pode ter esse ou pode ter esse. Os dois funcionam bem, porque os dois têm a mesma dimensão aqui, ó, 10 aqui, ó. Que seria como se fosse uma, né, uma largurinha dentro ali do perfil. Então, usando esse lambril, nós vamos também definir aqui o que nós vamos usar como nosso baguete. Pode ser o BG, deixa eu ver aqui. Baguete, a gente volta para a linha Gold agora de novo, tá? Então a gente pode usar aqui, ó, dois baguetes aqui. É o BG 057, a gente pode ser usado. Baguete. Ou o LG 059, que também é baguete. Então, os dois podem ser aplicados, tá? Ó, BG 057 ou o LG 059. Aplicando um dos dois, com certeza você vai precisar usar uma borracha, né, uma guarnição para poder dar pressão, e o outro não vai ser necessário essa guarnição para dar pressão, tá? Então, nesse caso a gente vai prender esse GS034, que é o nosso lambril, com o baguete em volta, que aí também fica bom de manutenção. Criamos aqui então um espaço para a gente colocar o nosso vidro. Então aqui a gente pode colocar um vidro inteiro, e com esses baguetes a gente consegue usar ele até 8 milímetros aqui de boa, né? Até 10 na verdade de boa a gente consegue usar. E pode usar direto aqui um vidro, ou se você quiser usar a mesma travessa, o LG 055, e transformar isso em 3 travessas, você também consegue. Então seria aqui, ó. Ah, quero fazer aqui uma travessa aqui e mais uma travessa aqui, e fazer 3 vidros para dar um design diferente. Então você consegue aqui com essa mesma travessa aqui, ó. Você já comprou a barra, você consegue também, ó, criar aqui mais uma tipologia para 3 vidros diferentes. E aí você tem então essa tipologia montada. Você pode usar aqui tanto a fechadura convencional, né? E você pode colocar também fechaduras auxiliares aqui. A gente às vezes gosta de colocar. Você pode usar puxador. E se você usar puxador, a fechadura ela muda. Ela se transforma numa fechadura para usar com puxador, uma fechadura diferente. Fugiu da memória agora, fugiu do nome da cabeça, eu já lembro. O que mais que você pode fazer aqui? É a fechadura rolete. Então aqui, ó, a fechadura rolete, que é aquela que encosta, né, e dá pressão, e você puxa no puxador, ela vai e volta, ela tem um rolinho na ponta aqui, certo? Então isso é ela. Agora, qual que é os cortes que você vai dar aqui? Então, imaginando que aqui é 2,10, na nossa primeira aula sobre essa série de portas de alto padrão aí feito na linha Gold, eu dei as folgas e dei os descontos aqui também. E a gente está usando a mesma base de material. Usando a mesma base de material, nossa folga e o nosso desconto não muda. Então você pode ir lá, dar uma olhadinha na primeira aula de folgas e descontos também, né? Nessa nossa série. E você vai entender que o que nós estamos fazendo, isso começa a aterrissar um pouco melhor na tua mente, que é nós estamos usando o mesmo material para fazer a parte estrutural. Então a folga e desconto não vai mudar, vai ser a mesma folga e desconto aplicada, só que por que nós estamos mudando é o modelo de dentro, que nós estamos usando dentro das portas da linha Gold, nós estamos mudando aqui, criando outras tipologias, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.